Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, como está sendo bacana estar aqui com tanta gente interessante. Eu recebo muitas mensagens bacanas também, muitos comentários, dicas. Continue a ficar engajado aqui no nosso portal. E você que está chegando agora, você é muito importante também. Se inscreva, compartilhe o nosso conteúdo se você gostar e vamos ajudar outras pessoas a pelo menos ter algumas interrogações sobre a realidade que está acontecendo no nosso país, né? É assim, com a crítica, com a percepção da realidade que a gente ajuda, dando da nossa forma, como nós pudermos, é o processo civilizatório avançar. E olha que no Brasil a gente sofreu aqui uma brecada, estamos dando uma ré e temos muito a fazer nesse sentido. Olha, eu estou recebendo muitos comentários bacanas, pessoas que têm se inspirado em algumas coisas que a gente fala aqui, então a gente se motiva e cada vez mais a gente vai tentar jogar luz sobre alguns temas aqui, né? E hoje o nosso programa ele é inspirado por uma aparição ou reaparição inusitada. Me refiro a Abraham Van Traub. Ele estava desaparecido no seu refúgio, foi lá para Miami. Coincidentemente, a Covid tornou-se o epicentro do planeta lá, naquela região. Depois temos o Brasil no seu conjunto, que está tendo muito mais mortos aqui no Brasil, por conta da inação, a incompetência, o desprezo, o descaso que o presidente da República e seu governo dedicam a esse vírus que eles acham ou que eles denominam como o vírus chinês. Então, Von Traub vai ter que se proteger muito, porque onde ele está, o vírus está em todos os lugares. Mas então ele reapareceu nas redes. E me deixa uma interrogação aqui para iniciar nosso papo. Como é que a gente lida com as pessoas ignorantes? E pior do que isso, como é que você lida com ignorantes ressentidos? Porque o ressentimento ele acaba criando uma barreira na reflexão racional das pessoas, né? Eu já comentei com vocês que, segundo os psicólogos, o ressentimento ele é derivado da mágoa, algo que não foi bem resolvido, bem tratado, vira um ressentimento, você fica remoendo aquilo, não trata aquilo, aquilo vira uma raiva, se você não trata aquilo, vira um ódio, e se não trata aquilo, vira um sentimento de vingança. Então, o que nós temos no governo federal hoje e nas redes que dão sustentação a esse tipo de gente que está comandando o Brasil, são pessoas tomadas nesses diversos níveis psíquicos, né? O ódio, raiva, sentimento de vingança, mágoa, tudo isso dentro de um pacote misturado com uma dose de ignorância profunda. E aí a gente vai vendo as pessoas que encantam e que orientam a outras tantas nas redes de apoio ao apoio ao governo Bolsonaro, e elas vão falando verdadeiras aberrações. Eu fico pensando às vezes se o Von Traub ele é formado mesmo, ou se ele conseguiu o diploma de uma outra forma, diferente. Porque não é possível alguém que tenha estudado minimamente professar tamanhas ignorâncias, né? Ele está dando uma aula aqui para os bolsonaristas, dizendo que os problemas principais do Brasil são a esquerda, os oligopólios e a corrupção. Então, eu vou trazer para vocês só um trecho aqui desse vídeo aqui para vocês analisarem junto comigo se o que ele está dizendo faz sentido, se encontra eco na realidade. Vamos lá. O pessoal da corrupção e da esquerda, mas nota que tem gente que está em dois grupos. Tem gente que é de esquerda e é banqueiro. Tem gente que é de esquerda e defende as maiores loucuras contra o livre mercado. Então, eu poderia colocar todo o vídeo para vocês, eu vou colocar na descrição para quem tiver a curiosidade científica para analisar esse tipo de criatura, né? Eu vou colocar o vídeo na íntegra para vocês, né? Mas segundo ele, nós temos banqueiros que são de esquerdas, nós temos essa elite econômica, né? E hoje a gente vê aqui numa matéria que saiu em alguns jornais, tendo como base, né, um relatório da Oxfam, que é uma ONG, uma instituição criada na Segunda Guerra Mundial por um filantropo inglês. Não me fugiu o nome dele aqui agora, mas é um tiozinho que dedicou a vida dele inteira a fazer filantropia. Pegava tudo que ele ganhava, ou boa parte do que ele ganhava, para converter em ações de filantropia. Essa instituição cresceu, virou essa Oxfam, e que tem feito relatórios sobre a pobreza no mundo, enfim. E hoje eles publicaram um relatório que dão conta, um relatório que nos dá conta
que o patrimônio dos super ricos brasileiros cresceu 34 bilhões de dólares durante a pandemia. 34 bilhões de dólares. É muita coisa. E aí eu fui lá ver a lista do Von Traub, né? Já que ele disse que nós temos banqueiros de esquerda. Numa lista aqui que está no Wikipedia, que eu vou colocar para vocês também, tem a lista dos 29 bilionários brasileiros aqui para ilustrar nosso papo. Para vocês terem uma ideia, somando todos esses valores aqui, nós chegamos a um valor de 250 bilhões de dólares, ou seja, aproximadamente 1.250 bilhões de reais pelo câmbio, mais ou menos, do dia de hoje. Então, essa gente aqui, essa lista com 29 nomes, tem 17 banqueiros. O primeiro banqueiro de esquerda, segundo o Von Traub, seria o senhor Joseph Safra, que tem uma fortuna pessoal de 26 bilhões e 300 milhões de dólares. Em sexto lugar está o senhor André Esteves, ex-sócio de Paulo Guedes, do BTG Pactual. Ex-sócio porque, segundo dizem as lendas, o Paulo Guedes se desvencilhou do banco BTG, que acabou de arrematar na molezinha, na bacia das almas, a carteira do Banco do Brasil, que valia 3 bilhões de reais, pela bagatela de 300 milhões de reais. Tem um trambique e uma tramóia em curso. Qual é? Todos nós já vimos pelos noticiários que Paulo Guedes está agindo nos bastidores para que seja aprovada uma norma aqui no nosso país que permita com que os bancos troquem títulos podres, títulos vencidos, títulos de difícil resgate por moeda 0 quilômetro, moeda pelo preço de valor. Ou seja, segundo essa tramóia, se isso passar no Congresso Nacional, o BTG, que está comprando um patrimônio de 300 milhões, vai poder converter no outro dia isso para um valor de 3 bilhões de reais. É uma molezinha. Isso nunca aconteceu, mas segundo Von Traub, Paulo Guedes é um homem de esquerda, porque também é um banqueiro. Aliás, dessa lista aqui são 17 banqueiros. Somando a fortuna dessa gente toda, gente, não é brincadeira, não. E o relatório da Oxfam dá uma indicação muito interessante. Eles dizem que se não houver uma reforma tributária que tribute aqui no Brasil os bilionários, como em outras partes do mundo eles o são, de fato a situação vai continuar muito complicada. Eles deram apenas uma indicação que você pegar a fortuna dessa gente e tributar no nível de 1, 2, 3 e 3,5%, dependendo do número de dinheiro que do volume de dinheiro que essa gente tenha, você pode aumentar a arrecadação no Brasil 50 vezes em relação ao que eles pagam hoje a título de impostos. Então, essa gente toda de esquerda, como diz aqui o Von Traub, precisaria ser mais tributada. Mas repare que nas medidas que Paulo Guedes já encaminhou de reforma tributária ao Congresso Nacional, preservam os bancos, tributam as pessoas que estão, as pessoas do campo da produção, da prestação de serviço, de uma forma muito intensa e preserva bancos. Por que será, hein? Será que Paulo Guedes é um homem bilionário de esquerda infiltrado no governo Bolsonaro? Nós temos um ministro da Economia que é um homem de esquerda, está colocando o nosso país no campo da esquerda? Gente, ou é má fé, ou é uma ignorância, ou é um estelionatário a mais nesse governo Bolsonaro. Bom, passando aqui para o nosso segundo tema, muita gente ainda continua preocupada com a possibilidade do presidente da República faturar essas eleições em 2022. Está muito cedo, embora as pesquisas aqui da revista Veja, do Instituto Paraná, nos deem conta que hoje Bolsonaro venceria todos os seus oponentes, a gente tem que lembrar o seguinte: em 2018, quando Bolsonaro ganhou as eleições, o quadro político era muito diferente. Primeiro que ele era uma pessoa absolutamente desconhecida. Ele foi uma espécie de macaco-tião que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. As pessoas votaram nele sem saber exatamente quem era essa figura, como votaram, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, que surgiu das trevas, das catacumbas e virou governador do estado do Rio de Janeiro. Quem é que conhecia alguma coisa do passado do governador aqui do Rio de Janeiro? Então ele foi
se colou, grudou nesse rabo desse cometa da ignorância, da infinita boçalidade e acabou se elegendo no Rio de Janeiro, mas o macaco Tião Mor, que foi um personagem que o povo carioca aqui votou em tempos atrás, que era um macaco que tinha no zoológico, né, teria ganho aqui um assento de vereador no Rio de Janeiro se ele tivesse o registro dele no TRE local, né? Então o Brasil passou por esse tipo de situação e o presidente eleito ele não foi sabatinado, ele não foi confrontado, ele não passou por nenhum tipo de escrutínio sobre a sua vida, o que foi a sua vida no passado, qual foi o seu comportamento, como ele ficou rico para os padrões médios do povo brasileiro, as explicações sobre as suas declarações de genocídio, de extermínio, de guerra civil, o seu passado nas Forças Armadas, como é que se deu a sua ruptura, a sua expulsão do Exército, o seu afastamento, como foi a sua vida, a vida dos seus relacionamentos pessoais, como as pessoas se enriqueceram, qual é o relacionamento que ele tem com as milícias do Rio de Janeiro, com crime organizado, enfim. Tudo isso ficou deixado de lado. Agora, em 2022, ele vai ter que dar conta. Vai ter que dar conta dessas perguntas que vão surgir. Como é que foi o enriquecimento da família? A ex-mulher, a segunda ex-mulher do Bolsonaro, que defende a família, tanto defende que ele já teve 3, tanto é que ele mais um tema que ele teria que dar conta também, né, de mostrar como é esse apego hipócrita a um discurso religioso e ter uma prática em relação à família totalmente diferente. Mas pelo menos a segunda ex-mulher dele entrou no casamento pobre e saiu com 14 imóveis. Como é que pode isso? Como é que ele explica 5 imóveis sendo comprados com dinheiro vivo? Então, Bolsonaro seria o novo macaco Tião, no centro de um picadeiro, tentando distrair a sociedade de uma maneira geral, está sendo muito competente nesse aspecto, porque o volume de bizarrices são incomensuráveis. Ele mostrando cloroquina para ema, ele saindo para espalhar seus perdigotos de motocicleta, ele com aquele sanfoneiro macabro nas suas lives, enfim, os comportamentos que a gente tem visto dessa criatura que tem alegrado a elite bilionária de esquerda, segundo Van Traub. Nessa lista aqui, eu acabei esquecendo de falar, né? A família Marinho está lá nas cabeças, né? Quando você junta o patrimônio dos filhos de Roberto Marinho, eles sobem lá para o topo das pessoas mais ricas, né? Mais bilionárias do nosso país. Então, gente, em 2022 a gente vai ter um novo tipo de escrutínio. Resta saber como é que as forças de oposição elas vão se comportar nesse processo todo. Se houver muita inabilidade e a gente transformar essa eleição numa eleição plebiscitária, quase não saiu, né? Está arriscado a gente ter uma grande surpresa negativa lá pela frente. Mas será que o presidente da República, com tantos comportamentos erráticos e ruins, ele ainda conseguirá o seu registro como um candidato em 2022? Porque podem pipocar processos criminais, os processos que estão se acumulando na Corte Penal Internacional em Haia estão se acumulando, ele está cada vez mais cercado por todos os lados e quando ele perder a imunidade, gente, a coisa vai ficar muito complicada. Por enquanto, todos os processos estão represados porque ele tem muita imunidade. Mas se ele perder o mandato, a cassação da chapa acontecer, se ele não se reeleger, o mundo vai desabar porque, como eu digo a vocês, né, é o macaco Tião no centro do picadeiro que quando ele começar a quebrar muitas louças e prejudicar os interesses dos banqueiros de esquerda, ele vai ser abatido, ele vai ser sacrificado para o bem dele próprio e para o bem da nação. Enquanto isso, ele continua fazendo as suas macaquices, as suas gorilices perante o Supremo Tribunal Federal, tentando salvar das penas da lei um grupo de pessoas que, notadamente, realizam atividades típicas de organizações criminosas. Gente, eu fiquei por aqui, o programa era para ser curto, mas a gente sempre está mais ou menos nesse tempo aqui, né? Mande suas críticas, sugestões, vocês estão ajudando muito aqui a gente a expandir nossos papos e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente!